Vamos falar agora do inciso 5 do artigo 24 da Lei 8666, que se refere à licitação deserta. Diz o inciso 5 que quando não aparecerem interessados, quer dizer, você abre um processo licitatório, publica um edital, marca um dia para que a licitação ocorra, e aí não aparece nenhum interessado. Nesse caso, é possível haver a dispensa de licitação, mas olha só, a lei ela não diz apenas que basta não aparecerem interessados. A lei fala o seguinte, olha, eu faço uma licitação, não aparecem interessados. Tá? E aí, justificadamente, o administrador vai motivar dizendo que, olha só, olha, não é possível fazer essa licitação sem que haja prejuízo para a administração pública. Tá? Quer dizer, deve haver um perigo de prejuízo para a administração pública realizar uma nova licitação. A gente não pode pensar que, que essa situação aí de perigo de prejuízo seja simplesmente a publicação de um novo edital. Isso a gente tem que ter cuidado. Agora, por exemplo, a administração pública recebeu uma verba, geralmente acontece isso com o município ou com o estado, recebe uma verba federal e recebeu essa verba federal agora perto do final do ano, ou já estava usando, mas não usou o suficiente, agora eu preciso usar, está chegando no final do ano. Quando chega no final do exercício financeiro, aquilo que não foi utilizado, recebido por convênio, tem que ser devolvido. Tá? Se o dinheiro entrou com uma destinação específica, aquilo não foi usado para aquilo, isso não fica na conta do município ou do estado, não. Tem que ser devolvido para o ente federativo que deu o dinheiro, certo? Que deu os recursos. E aí, isso poderia acarretar um prejuízo. Não é que sempre vai ter prejuízo com isso, porque às vezes é uma ação que precisa ser promovida dentro do município ou do estado e por algum motivo não foi, aí eu vou ter que motivar e falar, olha, está chegando o final do exercício financeiro, eu fazer uma nova licitação, isso vai atrasar muito, tá? Dependendo da modalidade de licitação, demora-se meses para que ocorra, e aí vai chegar ao final do ano, eu tenho que devolver o dinheiro. Então, isso seria um prejuízo em se fazer uma nova licitação. Mas aí eu tenho que fazer essa contratação por dispensa, mantidas as condições estabelecidas no edital anterior, certo? Então, o que eu posso fazer é uma contratação dentro daquele parâmetro de preços que foi estabelecido no edital anterior. Aí eu comportaria apenas uma atualização monetária, certo? Esse é o grande detalhe. Então, a gente colocou como requisitos para que ocorra essa dispensa de licitação como caso de licitação deserta. Bom, eu tenho que ter tido uma licitação anterior, tá? Tem que se verificar a ausência de interessados, não apareceu ninguém para contratar. Isso acontece? Acontece, pode acontecer. Né? Já vi casos, por exemplo, de compra de medicamentos. Na compra de medicamentos, a administração ela só pode comprar dentro de uma tabela do SUS, que os medicamentos eles são tabelados ali, e segundo as farmácias é um valor pequeno, dá uma margem de lucro muito pequena e às vezes as farmácias não têm interesse em contratar com o poder público. Tá? E aí teria ausência de concorrentes, né, de licitantes. Tem que haver esse risco de prejuízo para a administração pública. O prejuízo ele não ocorre, é apenas um risco. Tá? Já tiver o prejuízo, o mal já está feito, então não tem mais solução. A medida, a contratação direta, ela tem que ser capaz de evitar esse risco de prejuízo. Tá? E eu tenho que ter também a manutenção das condições do edital anterior. Então, atendidos todos esses requisitos, eu posso fazer a dispensa de licitação. Tem um caso interessante que é um julgado, um acórdão 851 de 2014 do Tribunal de Contas da União, que era um caso de um leilão
de um imóvel. A administração pública fez uma avaliação do imóvel em 2005, no valor de 75 mil. Ocorreu a licitação foi deserta. Foi feita uma avaliação em 2006, avaliou no mesmo valor, fez a licitação deserta, 75 mil. Em 2007, foi feita uma nova avaliação, agora o valor subiu para 102 mil reais. Feita a licitação deserta. Aí, em seguida, a administração pública fez uma dispensa de licitação para vender diretamente para alguém, e essa pessoa comprou por 75 mil reais. E aí, obviamente, o TCU entendeu que essa venda foi irregular, tá, por violar a lei, porque a gente tem que ver o seguinte: o último edital que foi feito para um imóvel no valor de 102 mil reais. Então, a venda direta posteriormente não poderia ser inferior a esse valor, certo? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente está falando aí de dispensa de licitação, no caso de licitação deserta. Só que há uma orientação normativa da, da Advocacia Geral da União, número 12 de 2009, que diz que não é admitida essa hipótese de dispensa no caso de modalidade convite. O convite é uma das modalidades de licitação. A gente vai falar, modalidade de licitação é um procedimento licitatório, são procedimentos especiais que existem na licitação, então a gente vai ver cada um deles. O convite é uma modalidade de licitação que a própria administração manda uma carta para as pessoas, convidando algumas empresas a participar do processo licitatório. Então, seria muito fácil ocorrer fraude. Eu mando para uma empresa que eu sei que ela não tem interesse em participar, certo? Eu mando 3 convites, pelo menos, e aí ninguém aparece. E aí, em seguida, eu faço uma contratação direta. Seria muito fácil ter uma fraude. Então, o entendimento é que, para convite, não cabe essa modalidade de licitação. Seria injustificável. Tá? Se eu não encontro empresas na minha cidade, eu vou para outras, cidades vizinhas. Não tem problema. Tem que ser muito bem justificado. Já se admitiu? Já. Mas em caráter excepcionalíssimo. Tá? Em regra, o entendimento que existe é que não dá para fazer dispensa de licitação nessa modalidade do inciso 5, como licitação deserta, na modalidade convite. Tudo bem? Bom, não há, o que a gente tem que considerar? Não há número mínimo de licitações anteriores. Eu posso fazer uma licitação agora, uma só, ela ter dado deserta e em seguida eu fazer a contratação direta. Ou eu ter várias. Não há também um intervalo, a lei não estabelece isso, um intervalo entre a licitação deserta e a contratação direta. Ah, tem que ser no mesmo exercício financeiro? A lei não fala. Se a lei não fala, pode ser no mesmo exercício ou não. Eu fiz a licitação no ano passado, deu deserta. Aí eu vou fazer esse ano agora. O que a gente tem que ter cuidado? Se eu tenho que observar as condições do edital anterior, eu tenho que ter o cuidado do valor que foi considerado no edital anterior eu fazer uma atualização monetária. Tá? Lógico, quando isso for vantajoso para a administração pública, por exemplo, um leilão. Eu vou fazer um leilão. Eu fiz um leilão no ano passado. Deu deserto. E aí eu vou vender agora, faço atualização monetária, para ver quanto está valendo o imóvel hoje. Né? E aí tem que vender pelo menos dentro desse valor. É possível também, por exemplo, eu faço um leilão, vendi alguns bens. Os bens remanescentes que não foram arrematados, eu posso considerar isso deserto. E aí eu fazer uma venda direta desses bens que não foram arrematados no leilão anterior. É possível fazer isso. Não há previsão legal, mas é possível até prever isso no edital do leilão, colocar uma cláusula dessa, dizendo o seguinte: olha, os bens que não foram arrematados, eles vão ser considerados desertos e vão poder ser objeto de venda direta no futuro. Tá? Mas isso, ainda que não tenha no edital, pode ser feito. Tá? Bom, a gente tem que observar uma diferença de licitação deserta e na hipótese do licitante vencedor, ele desistir de contratar, ele não chegar a celebrar o contrato. Né? É diferente da licitação deserta.
Aqui eu tive um licitante vencedor. E aí, o artigo 64, parágrafo 2º, vai falar sobre isso. Vai dizer, olha, se o candidato aprovado, se o licitante vencedor, ele é convocado para assinar o contrato e ele não vai assinar, dentro do prazo que foi estabelecido para ele, a administração pública pode convocar os licitantes remanescentes dentro da ordem de classificação, quer dizer, foi o licitante vencedor que ele não compareceu. Eu vou chamar o segundo colocado. Para o segundo colocado, aceitar as condições do primeiro colocado. Ele pode contratar naquele preço que o primeiro colocado ofertou. Tá? Então, é isso que o artigo 64, parágrafo 2º fala. Tudo bem? Bom, a gente tem uma outra situação que é a chamada licitação fracassada. Na licitação fracassada, diferentemente da licitação deserta, aqui apareceram licitantes, mas os licitantes eles apresentaram propostas que não foram admitidas. Por quê? Elas não preencheram os requisitos do edital, ou elas estavam, assim, formalmente falando, né, elas não preencheram os requisitos do edital, então elas não são admitidas, ou então elas eram muito caras ou muito baratas. E aí eu tenho propostas incompatíveis, com um preço muito superior ao praticado no mercado, aí você considera uma margem de 10%, tá? Ou muito baratas, que aí o preço é inexequível, certo? Ué, mas a administração não quer contratar barato, essa questão do preço inexequível? Não, isso aí é o seguinte, a administração não pode contratar com aventureiros. Quem é aventureiro? Aquele cara que coloca um valor lá para ganhar a licitação, só que lá na frente ele não vai conseguir cumprir o contrato. Eu tenho um determinado produto e esse produto ele custa R$ 5, preço de venda. Não sei quanto é que é isso, tá? Que é um grampeador. E aí, R$ 5 o preço de venda, o preço que foi apurado lá naquela estimativa de preço que a administração pública faz. Bom, então, aparece um licitante vendendo esse produto a R$ 2. Ora, R$ 2 ele não consegue nem pagar o custo dele. Então, essa oferta ela é inexequível, então não pode ser admitida. E aí entraria, se todos os licitantes estão nessa situação, o que a lei fala? A lei no artigo 48, parágrafo 3º, dá a possibilidade para que os licitantes eles apresentem novas propostas em 8 dias úteis. Tá? O que acontece nesse caso? A licitação ficou fracassada inicialmente. A administração pública suspende o procedimento e dá um prazo para os licitantes em 8 dias úteis reapresentarem as propostas. Essa é uma questão de economia processual. Tá? Ao invés de eu já declarar a licitação fracassada, eu dou esse prazo para que os licitantes reapresentem a proposta. Se os licitantes reapresentarem as propostas de acordo com os parâmetros estabelecidos no edital e dentro dos preços do mercado, a gente continua o procedimento licitatório. Caso isso não aconteça, aí eu vou ter que declarar a licitação fracassada, e aí encerra o processo. E aí é possível eu fazer a contratação direta depois, tá? Nos termos aí do inciso 7 do artigo 24. Tá? O objetivo é a gente evitar o conluio também de licitante, porque pode ser aquela coisa, todo mundo oferta um preço alto. Não, mas eu tenho uma estimativa de preço, é por isso que é importante a administração, no período do planejamento da licitação, que é lá na fase anterior, na fase interna da licitação, fazer um planejamento adequado. Quer dizer, eu não posso fazer uma licitação sem que seja feita uma estimativa de preços antes. Você não pode fazer uma compra sem fazer orçamentos, certo? Aquela história de 3 orçamentos, aquilo é uma prática, aquilo não tem base legal. Tá? Mas é uma prática. Eu faço orçamentos, eu procuro saber outras contratações que a administração pública por aí está contratando, eu olho contratos anteriores. Tá? Então, tem várias formas
de se fazer isso. Tá? Existe um serviço de orçamentos que é disponível aí para a administração pública, lógico que isso é pago, mas existe esse serviço, tá? Tudo para evitar que a administração pública contrate valores acima do mercado, isso é inadmissível, tudo bem?